Olá galera, tudo bem? Eu venho trazer para vocês hoje umas dicas para diferenciar a lesão corporal grave da gravíssima. Eu sempre tive muita dificuldade em provas em diferenciar os dois, a grave e a gravíssima. A leve não, é tranquila. E eu acabei criando alguns macetes que me possibilitaram acertar as questões de prova. Primeira coisa, a lesão corporal grave está no parágrafo 1º do artigo 129 e a lesão corporal gravíssima ela está no parágrafo 2º do artigo 129. A questão é que eles são muito parecidos e quando você faz uma leitura você entende sem problema, é tranquilo. A questão é que na hora da prova eles misturam tudo e acabam complicando. Primeira coisa que eu fiz para aprender foi criar um macete mnemônico da incapacidade grave, tá? Da lesão corporal grave, desculpe aí. A lesão corporal grave, ela tem, memorize essa palavra mnemônica aqui, impedebit-se, impedebit-se. Essa é a primeira coisa que você tem que memorizar, impedebit-se. In é incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, P é perigo de vida, Deb é debilidade permanente de membro, sentido ou função, ACE é a aceleração do parto. Então, o que eu aconselho você é tentar fechar os olhos e memorizar primeiramente eu não sei como é que se chama isso, sei lá, a palavra mnemônica, sei lá. Você tente pelo menos memorizar essa palavra, impedebit-se. Fecha os olhos e tenta falar, impedebit-se. Tá? Em pé, debit-se, sei lá, você tenta falar de alguma maneira aí, em pé, debit-se. Essa é a primeira coisa. Então, in é incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Pé, perigo de vida. Debi, debilidade permanente de membro, sentido ou função. E ace, aceleração do parto. Então, isso já é meio caminho andado. Tá? In pé, debit-se. Ou in pé, debit-se. Sei lá, você quem sabe. Pronto. Aí está a primeira coisa, em pé, debit-se. E a segunda coisa é você fazer uma comparação dos que são lesão corporal grave com os gravíssimos. Isso vai ajudar muito. Por exemplo, o IN, que é incapacidade permanente, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Esse é o grave. Aí você pensa, e qual seria o gravíssimo? Por mais de 30 dias... Pode ser 31, 32, 40, 50, 60, 70, 100 dias, entra no grave. E aí você tem que raciocinar. O gravíssimo não tem prazo, não há esse prazo. O gravíssimo é diferente. E aí eu fiz uma comparação, fiz um quadrinho comparativo dos dois. Tá? O grave vai por 30 dias, por mais de 30 dias. E o gravíssimo é uma incapacidade permanente para o trabalho. Aí é que está a malícia, tá? Então, o grave é por mais de 30 dias, tá? 40 dias, 50 dias, 60 dias. Se na prova disser que a pessoa ficou incapaz para sua ocupação habitual por 100 dias, é grave. Agora, se ficou incapacitado permanentemente para o trabalho, aí já vai para o gravíssimo, tá? Então, ele passou um ano com a incapacidade para suas ocupações habituais. É grave. Tá? Então, a malícia, a primeira coisa é essa. Compare um com o outro. Tá? Aprenda a palavrinha impedebit-se e aí dela você vai comparando. O in é incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Beleza. Tá? Aí, esse é o grave. O gravíssimo seria a incapacidade permanente. O pé, perigo de vida. Passou um perigo de vida, é o grave. O que seria uma coisa para comparar com o perigo de vida? Seria a enfermidade incurável. Você passou um perigo e passou. Tá? Foi horrível aí. Passou e passou. Pois é. Você passou por uma situação de perigo de vida, mas esse perigo de vida ele já passou. Tá? Isso é o grave. O gravíssimo é uma enfermidade incurável, ou seja, que não vai passar. Então a comparação que você tem que fazer é essa daí, tá? Eita, não é no cu não. Horrível o acento aí, tá? Corrijam aí. Agora incurável, agora ficou melhor.
Pronto. O terceiro. Esse terceiro que eu considero o mais complicado, tá? O DEBI, tá? Impé-debi-asse. O DEBI é debilidade permanente de membro, sentido ou função. Tá? DEBI, debilidade permanente. Tá? O que seria uma coisa pior do que a debilidade permanente? Tá? Debilidade significa que você ainda executa o membro funciona, mas ele não funciona como funcionava antes, tá? Ele vai ter uma debilidade, tá? Com defeito. Tá? Por exemplo, a mão, se ela fechava toda e agora só fecha uma parte, então houve uma debilidade permanente. O que seria uma coisa mais grave do que uma debilidade permanente? Seria a perda, ou então a inutilização do mesmo membro, sentido ou função. Então, debilidade, beleza, ainda eu tenho, ainda funciona. Ruim, é grave. Epa, peraí, perdeu a mão. Gravíssima. Inutilização, a mão não funciona mais, nem abre nem um pouco. Gravíssima, tá bom? Junto com a perda ou inutilização, que é gravíssima, vem a deformidade permanente. Isso é um problema, porque debilidade permanente e é grave. Deformidade permanente é gravíssima. Aí é que está o problema, que você vai descobrir, vai poder acertar isso numa prova pelo impé-debi-asse, tá? Impé-debi-asse, porque o debi é debilidade, tá? Esse é o grave. E o deformidade é o gravíssimo, tá? O asse é a aceleração de parto. O que seria pior do que a aceleração de parto? O aborto. Então fica fácil, né? Aceleração de parto grave, aborto seria o gravíssimo, tá? Só tirar isso aqui. Ok. Pronto. Uma coisa que é interessante, tá, você perceber é que o termo permanente aparece tanto nas lesões corporais graves como nas gravíssimas. Então você tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, debilidade permanente, DEBI permanente de membro, sentido ou função é grave. Deformidade permanente é gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho é gravíssimo. Se fosse incapacidade por mais de 30 dias para as ocupações habituais, seria grave, tá? Como é incapacidade permanente para o trabalho, é gravíssima. Só tome cuidado, você vê, permanente, permanente, permanente. Aí é que está o problema, tá? Aqui, ó, vamos sacar. Permanente, permanente e permanente. Pois bem, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira, como me ajudou esse macete. Valeu, felicidade!